O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nós ouvimos um trecho da Sagrada Escritura que traz uma riqueza de simbologia e que nos faz entender tantas coisas a respeito da vida. Uma das coisas que sempre me toca quando eu leio esse Evangelho é essa explicação que Abraão dá ao rico. É uma história que o próprio Cristo conta para que nós compreendamos o sentido da vida. E ele diz: Lázaro sofreu, recebeu somente os males, enquanto tu recebestes todas as condições para uma vida tranquila. E agora acontece o contrário. E a gente se pergunta: a riqueza é um bem
É, desde que a gente não apegue o coração a ela. O problema que estraga tudo é o apego. E às vezes a pessoa tem pouca coisa, mas aquele pouco que tem já é suficiente para apegar-se, para colocar tudo aquilo que é material na frente ou como prioridade em sua vida. O rico tinha muito dinheiro, então todos os dias ele promovia festas. Era preciso promover festa todos os dias? Não. Ele poderia usar aquele recurso que ele tinha para ajudar os pobres que estavam por ali, já que ele tinha tanto que podia se dar ao luxo de fazer esbanjamento, e isso acontece também nos dias de hoje, não é só o rico da história da parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, não. Também nos dias de hoje acontece demais pessoas que têm tanto recurso que esbanjam com tudo quanto é besteira, mas não lembram do próximo. Hoje nós vivemos um cenário assustador quando a gente vê que toda a corrupção que existe, toda a desonestidade que foi institucionalizada, ela faz com que uma minoria tenha demais e uma maioria padeça. Quantas vezes nós entramos nos hospitais ou nas escolas e percebemos que o dinheiro que faltou fez com que muitas coisas deixassem de acontecer. E quanta gente que esbanja à toa. Quanta gente que esbanja mesmo para poder preencher aquele vazio interior que traz. E nem por isso se preenche. Por quê? Porque o materialismo, a materialidade, o apego à matéria não preenche nada. Pelo contrário, só esvazia cada vez mais. É interessante que Jesus Cristo, ao falar nessa parábola do rico e do pobre, mostra que o rico, mesmo depois de estar naquela situação de miséria, lá no inferno, porque não é outro lugar onde ele está no inferno mesmo, ainda continua querendo privilégio. Manda Lázaro vir daí para molhar minha língua. Interessante. E aí ele vai descobrindo aos poucos que ele não é mais aquilo que ele pensava de ser. Poderia ter sido. A riqueza não foi um obstáculo. Pelo contrário, o que foi obstáculo na vida daquele homem foi o egoísmo, como pode ser na vida de cada um de nós, independente do dinheiro que a gente tenha no bolso. O egoísmo é o que acaba com a pessoa. O pensar só em si, não se importar com o próximo. O discípulo de Jesus Cristo jamais se comporta de maneira egoísta. E se por acaso ele se comporta por uma tentação, ele para, reflete e muda suas atitudes. É interessante que, na história que Jesus conta, o único conforto que o pobre recebia eram os cachorros que chegavam perto dele. A indiferença humana fez com que aquele homem, ainda vivo, fosse tratado como se não existisse. É preciso refletir sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs. Todos nós precisamos refletir. Porque é uma lição muito grande aquela que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá nesse Evangelho. Aproveitemos esse momento especial da Quaresma, que é um momento particularmente voltado à conversão, para confrontar a nossa vida com aquilo que o Evangelho nos fala. É necessário que nos abramos para ajudar o próximo. E aqui eu não falo só na questão material, não. Aquele homem merecia ser reconhecido também pelo rico. O rico poderia, a um certo momento, ter chamado um servo e ter dito assim: junta aí um pouquinho desse negócio que sobrou, vai levar para aquele pobre que está todo dia ali na porta. Para ele não existia.
É essa indiferença, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos combater em nossas vidas. Nós não podemos deixar que a indiferença domine sobre nós. A indiferença acaba com tudo aquilo que nós aprendemos. Ser indiferente significa não estar nem aí, para mim está bom, o resto que se arranje. Isso não é ser cristão. Hoje nós condenamos, através de julgamentos mesmo impiedosos, nós condenamos os políticos, mas eu costumo fazer uma reflexão: se eu tivesse lá, estaria fazendo diferente? Cada um de nós poderia se perguntar isso. Se fosse eu que estivesse no lugar daquela pessoa lá, estaria fazendo diferente? Ou não estaria eu também acumulando e tirando para os parentes, e ajeitando para um e ajeitando para outro, e naquele afã, porque a pessoa fica desesperada, acha que ele vai guardar para a vida toda e não vai morrer. De vez em quando tem um grandão que morre por aí para mostrar que todo mundo passa pela morte. Morreu o pobre e depois morreu o rico. Nosso Senhor Jesus Cristo faz questão de colocar isso aí, para dizer que todo mundo encontra um término na sua vida terrena. Tem aquela frase do Papa Francisco, que ele diz que se até a idade que eu tenho hoje, uma coisa eu nunca vi: um cortejo fúnebre com um carro forte acompanhando. Né? Tem até a piada que o pessoal conta do fulano que disse que queria ser enterrado com toda a riqueza dele. Ele tinha muito dinheiro e disse assim: eu quero ser enterrado com toda a minha riqueza. Aí na hora do enterro fizeram um cheque e botaram no caixão, no valor que era a riqueza dele, né? Aquele que queria, levou o cheque, ia descontar onde? Né? Para ver como é que a gente tem certas atitudes na vida, viu? Resolveram a questão dele, porque o caixão era pequeno, não cabia, né? Só fizeram um cheque, assinaram lá o cheque bem direitinho, botaram o valor da riqueza dele, levou. Queridos irmãos e irmãs, procuremos meditar sobre o sentido da vida, né? Procuremos pensar sobre aquilo que realmente conta. É preciso vencer toda a indiferença. A humanidade precisa se renovar mesmo, a renovação tem que ser total. A humanidade tem que passar por um processo de renovação total para a gente poder entender que os valores, as coisas materiais, elas estão a nosso serviço e não nós a serviço delas. É por isso que nos dias de hoje nós observamos as injustiças e ficamos assim enfurecidos, revoltados, mas a primeira coisa que o ser humano deveria fazer era: se fosse eu naquele lugar, como eu me comportaria? E ser honesto na resposta, por mais que a gente não diga na frente de ninguém, por mais que a gente não fale para ninguém, mas que nós respondamos ao menos para nós mesmos. Esse evangelho também nos faz olhar para a primeira leitura de hoje, que diz que é maldito o homem que confia no homem. O que significa isso? Tem gente que realmente substituiu a fé em Deus na fé em suas forças. Tem gente por aí, nós já ouvimos isso, pessoas que dizem o seguinte: se eu não fizer, Deus é que não vem fazer por mim. Eu já ouvi alguém falar isso. Eu que não me vire, que não não procure trabalhar para buscar aquilo que eu preciso, eu que não me preocupe de crescer aqui no meu negócio, e Deus é que não vai vir fazer por mim. Ou outra pessoa que diz assim: Deus, quem fez tudo isso aqui foi eu com o meu esforço. E às vezes tem quem não fala, mas pensa. Tem pessoas que confiam tanto em si,
que não precisam de Deus. Como uma vez teve alguém que disse também numa ocasião que eu vi: Deus é para os pobres, eu sou rico, não preciso de Deus. Vocês se assustam com isso? Não. Se é o ser humano mais pobre que tem sobre a terra, é uma pessoa que tem um raciocínio desse. Por quê? Aqui o Senhor fala bem direitinho pela boca de Jeremias: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Afastar o coração de Deus é prejuízo incalculável para nós. É um prejuízo grande mais afastar o coração de Deus. E não adianta fingir. A oração ela tem que ser verdadeira. Nós temos que rezar mesmo. Aproveitemos, queridos irmãos e irmãs, esse tempo especial da Quaresma e procuremos voltar o coração para Deus. Sejamos mais generosos e sejamos menos incompreensíveis, sejamos menos indiferentes. E lembremos-nos que a riqueza material, ela deve estar a serviço do homem e não o homem a serviço dela. Procuremos lembrar que tudo aquilo que nós temos é dom de Deus. Uma vez uma pessoa foi falar com um cidadão muito rico e disse assim: você tem que devolver o dízimo. Aí ele disse assim: eu não vou devolver dízimo nenhum. Devolver o quê? Devolver o que você recebeu de Deus, que tudo que você tem foi Deus que te deu. Ele disse: Deus? Se não fosse eu ter me esforçado, não teria nem 1% disso aqui. Impressionante. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos ilumine, que o Evangelho de hoje, com essa leitura, abra o nosso coração para que nós possamos ser de fato seguidores de Jesus Cristo. Que nós saibamos viver nesse mundo preparando aquela outra vida, que é a vida no céu. Tem gente que não acredita mais nisso não. Tem pessoas que a gente chega por aí e fala da vida após a morte, da vida eterna. Que vida eterna que nada, tudo é aqui. O inferno é aqui. Como a gente ouve o pessoal dizer que o inferno é aqui, né? Diga, aqui não é nem a amostra grátis. Não é nem a amostra grátis do inferno. Por mais difícil que seja, aqui não é nem a amostra grátis. A pessoa que fala essa besteira não sabe o que está falando. Queridos irmãos e irmãs, vamos para frente. Coloquemos a nossa fé em Jesus Cristo. Acreditemos nele. Ele é quem pode nos salvar. Somente em Jesus Cristo nós encontramos salvação. Portanto, abracemos a fé e vivamos com ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.